Alguma vez você já viu alguém que aparenta ser uma coisa e na verdade não é aquilo que aparenta? O Senhor Jesus, ele nos fala a respeito de um sepulcro caiado. Por fora, um belo sepulcro, com uma bela estrutura, mas por dentro, alguém em um corpo em decomposição. Tem um texto na palavra, lá no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 11, e versículo 12 em diante. Eu gostaria de meditar com vocês e a gente vai entender uma coisinha muito importante aqui, ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, guarde isso, tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: "Nunca jamais coma alguém fruto de ti." E os discípulos ouviram isso. Sempre que eu li esse texto, pessoal, eu ficava assim, pensando, poxa, por que Jesus fez isso com a pobre coitada da figueira? E eu ficava refletindo nisso, sabe? Lá na frente, a palavra diz que eles voltaram ali no dia seguinte, e quando passaram em frente à figueira, os discípulos olharam e viram que a figueira estava seca. E disseram: "Olha lá, mestre, a figueira está seca." Mas foi isso mesmo que Jesus havia dito, que ela nunca mais dê fruto para ninguém. E o que isso chama a minha atenção? A figueira não estava no tempo de dar frutos. A figueira não precisava dar frutos naquela época. É igual muita gente. Muitos dos que nós conhecemos, muitos ministros, muitos cantores, muitos servos de Deus não estão no tempo de dar frutos. Estão num tempo de espera. Estão num tempo onde precisam receber de Deus. Estão num tempo onde precisam se encher de Deus. A grande questão da figueira é que a figueira aparentava estar com frutos. Ela estava cheia de folhas, bonita, vistosa, aparentemente algo fantástico estava ali. Jesus estava com fome, de longe olhou e pensou: ali tem frutos. Muitos cristãos têm caminhado dessa forma. Aparentam ser grandes ministros, aparentam ser pessoas que acontecem, que fazem, que reinam, mas não tem frutos algum. Apenas tem folhas. E por que não tem frutos, Orlando? Porque não estão prontos ainda. A grande questão, pessoal, e isso nós precisamos entender: será que nós estamos no tempo certo? Existem fases nas nossas vidas, pessoal. Existe o tempo certo para cada coisa. O problema é que nós gostamos de avançar, gostamos de ultrapassar o tempo, gostamos de ajudar Deus acelerando as estações. Mas não, pessoal, não podemos adiantar o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos descansar no Kairós de Deus. Nós precisamos alinhar o nosso Cronos ao Kairós de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui esperando o tempo para gerar os frutos. Porque os frutos que são gerados na estação correta são frutos suculentos, são frutos ótimos, são frutos que valem a pena esperar. Eu quero dizer para você: espere o tempo que vale a pena. Espere o tempo de Deus na tua vida. Espere o tempo se cumprir. Não fique aí se mostrando que está cheio de folhas, porque não adianta nada. O que adianta você mostrar que está cheio de folhas, mas não conseguir matar a fome de alguém? O Senhor nos chama a ser sal, o Senhor nos chama a ser luz, mas o que adianta essa luz estar escondida embaixo de uma cadeira, embaixo de uma mesa? Não adianta um sal que não tem gosto, não adianta uma figueira que aparenta linda, folhas e mais folhas, mas não tem frutos. Espera o tempo de Deus, cara. Espera o tempo de Deus, porque na estação correta as pessoas vão olhar para você e vai falar: ali tem fruto, e eles vão se alimentar de você, porque você vai ter algo para dar, você vai ter vidas passar. Você vai conseguir ministrar vidas através da sua vida, mas enquanto você não se retirar para entender: Deus, ministra no meu coração primeiro. Nós vemos hoje uma geração que se converte hoje, no dia seguinte já quer fazer tudo, e glória a Deus por isso, mas nós precisamos entender o tempo de Deus na nossa vida, porque não adianta eu simplesmente fazer, porque aí acontece o que nós vemos: uma igreja falida. Sabe qual que é a maior igreja que existe hoje? É os desigrejados, pessoas que chegaram, se empenharam, se motivaram, se emocionaram, se quebrantaram e se desviaram. Por quê? Porque a carga foi grande demais, tinha muita folha bonita, mas não tinha frutos. O Senhor nos chama a dar frutos, e não é só um, é muito fruto. Então espere o tempo de Deus, espere a estação se cumprir, e eu tenho certeza que quando olharem para você verão frutos, e mais do que verem frutos, você vai conseguir semear na vida dessa pessoa.
E mais do que elas verem frutos na sua vida, a semeadura que você fará na vida dela vai fazer com que ela também gere frutos. E como igreja, então, entenderemos o nosso propósito na terra e clamaremos até que o Senhor venha, até que o reino venha. Por quê? Porque eu entendi qual é o meu propósito aqui. Eu queria orar com você, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá oportunidades de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Nos ajuda, Senhor, a entendermos o tempo do Senhor para as nossas vidas e sobre as nossas vidas. Que nós possamos estar preparados, Deus, preparados para alimentar uma multidão, mas também preparados para alimentar uma pessoa. Que os nossos frutos produzam vida, porque os nossos frutos não vêm de nós mesmos, mas vêm do Senhor, porque nós estamos ligados ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a gerarmos muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, cara. Gere frutos no tempo certo. Você dará muitos frutos.